Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Hoje, 23 de agosto de 2025, mais um sábado, estamos reunidos através da nossa Casa de Amor e Caridade, Centro Espírita Francisco de Assis Amor e Caridade, refletindo sobre a obra de autoajuda da querida Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco, nosso palestrante, divulgador da doutrina, que nos deixou no dia 13 de maio desse ano. Deixou uma obra e um legado a ser seguido. Hoje também partiu, foi velada no nossa casa, Centro Espírita, a Dona Cida, esposa do seu Miguel Outremário, grande trabalhadora da casa, da Seara Espírita, uma pessoa de amor que só deixou exemplo. Então, Ana Lopes, boa noite. Quando pessoas que cumpriu bem, que fez bem a sua parte, é muito bonito. E que a Dona Cida, com certeza, está com o seu Miguel e mais os amigos, que aqui é Langariu, Lúcio Toledo, meu grande amigo, boa noite. Então, nós temos que fazer bem a nossa parte, que por acréscimo tudo acontece. Celso, Micos, boa noite. É fazendo bem a nossa parte que nós estamos plantando. Maria Aparecida, querida, tudo bem? Boa noite. A gente fazendo bem a nossa parte, as coisas vão acontecendo. Não do jeito que nós queremos, que a gente não sabe o nosso passado, mas a certeza que dias melhores virão. Então, vale a pena seguir o caminho de Jesus, o que ele veio nos ensinar, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dos seus ensinamentos. Capítulo 7 estamos, olha que beleza. E 23 de agosto, o mês de agosto já está passando também. Um mês de muita alegria da minha parte, porque meus netos, o Leonardo completou 1 aninho e o Bernardo 5 aninhos. Já Sônia Bueno, querida amiga, boa noite. Então é um mês que foi de muita alegria. E o capítulo, o título é A Grande Esperança. E aí, qual é a nossa grande esperança? Mais para frente a resposta, mas vão pensando. Mas mais para frente nós responderemos pela nossa caminhada aqui no nosso texto. Beleza? Então é muito saudável e feliz da minha parte estar reunido com vocês nesta noite de sábado. A descrença dominava as massas desnorteadas, encontrando-se a fé apenas em reduzidos grupos de perseverantes espíritos
fiéis às leis mosaicas. As leis mosaicas era que naquela época era usada, que era olho por olho, dente por dente, né? A pessoa roubava, cortava a mão. Então, era muito incisiva, assim, sem ter o amor nas suas ações. E aí veio o mestre justamente para ensinar o amor, né? E nós precisamos aprender e pôr em prática. Israel estorcegava, quer dizer, desespero, aflição, estorcegava sobre os governos arbitrários e perversos, chegando ao cúmulo de ser comandado por insensíveis mandatários não judeus. Então, o poder da pessoa não pode esquecer que ela não é tudo, né? E que tudo passa. Porque enquanto ela está no trono, ela é dominadora, só que depois as consequências virão. Mas parece que quando senta no trono do poder, a pessoa esquece de tudo o que ele prometeu para o povo, né? Então, Israel estava vivendo esse momento. As lutas políticas incessantes e os interesses inconfessáveis que lutavam em contínuas desavenças contribuía para aumentar a miséria social e o desrespeito ao poder. Então, meu filho, vê que essas coisas são cíclicas e são presentes nas nossas vidas. A submissão aos dirigentes do país facultava a dissolução dos costumes. Embora o Templo de Jerusalém e as sinagogas espalhadas pelo território atraíssem o povo, estavam reservados aos privilegiados que desfrutavam das ambições sórdidas e se empenhavam em dominar com avidez. Vocês acham que mudou muito daquela época para agora? As coisas melhoraram? Agora, se as coisas não melhoraram, para a gente melhorar, o que a gente tem que fazer? Tem que mudar. Simão Pedro, não o da época de Jesus, mas um palestrante de Uberlândia, conta uma historinha que eu acho que é pertinaz a gente contar agora. 2 compadres, amigos, mineiros, iam pescar no Amazonas. Foram para lá de aviãozinho, teco-teco. Cada um pegou um peixe de 60 quilos. Na hora de embarcar de volta, o piloto falou: não podemos embarcar com 60 mais 60, 120, o avião não suporta. Um dos mineiros olhou para o outro e falou: compadre, mas o ano passado nós viemos, nós pegamos o mesmo. Eu peguei um de 60, você pegou de 60, e nós embarcamos. Por que será que não pode? O piloto ficou meio assim e falou: mas vocês pegaram 2 peixes de 60 quilos
E embarcaram? Embarcaram. Então monta e vamos. Decolaram um pouquinho e pá, caiu. Olha que caiu. O compadre virou pro outro e falou: compadre, caímos no mesmo lugar que nós caímos o ano passado. Ou seja, ações iguais, resultados idênticos. Então não adianta a gente querer que as coisas mudem a nossa vida se a gente não mudar, se a gente não melhorar. Ações iguais, resultados iguais. E tá na hora de a gente mudar, porque você vê na época de Jesus acontecia o que está acontecendo agora no nosso país, na nossa vida. Então tem que mudar. Não havia felicidade ao Deus único, que parecia distante. Mas estavam chegando quem? A pessoa, o ser, queria trazer o quê? O amor. Porque o Deus daquela época era um Deus de guerra, Deus de punição. Não era esse Deus de amor que, por mais feiura que nós tenhamos feito, ele está de braços abertos querendo o nosso retorno. Não era esse. E Jesus veio justamente para mudar esse paradigma. A sua voz estava silenciosa fazia mais de 4 séculos, o que permitia os transtornos morais e convivências desastrosas em toda parte. Então, fazia 4 séculos que as coisas não mudavam. Bem poucos israelitas aguardavam que se cumprisse as promessas ancestrais das chegadas do Messias. Mas eles pensavam num Messias que vinha, um rei, queria lutar, queria ganhar terras. Não era um Messias para mudar as atitudes morais das pessoas, pondo o amor no coração de todo mundo, sendo testado diuturnamente e em nenhum momento caiu em tentação. Ele foi testado. As perguntas que faziam para ele era tudo para ele cair em armadilha e ele sempre com resposta sábia de um espírito evoluído, crístico e puro que veio aqui para justamente vivenciar e demonstrar para nós que o amor é possível, desde que tenhamos boa vontade e coloquemos em prática as lições do Mestre. O profeta Isaías, que é do Velho Testamento, há 900 anos atrás, já ele previa a chegada desse Messias e que via trazer o amor, algo diferente que mudaria o curso da humanidade, dividindo até Cristo. Foi antes de Cristo e depois que ele veio, descer depois de Cristo. Alimentava sem dúvida que ele viria, porém como um vingador terrível e inclemente, concedendo ao seu povo glórias e poderes transitórios, porque somente
de natureza bélica e orgulhosa. É esse Messias que o povo esperava. Tanto é que Jesus transitou no meio deles e não caiu a ficha, porque eles queriam isso. E a hora que ele começou a falar e pregar e curar, aí os políticos começaram a ficar com medo dele. Por quê? Sabia que se ele quisesse fazer qualquer coisa, o povo ia a favor dele. E aí o que fizeram com ele? Dá até tristeza em pensar, né? Mas a história se repete. Naquele período em particular, Roma apoderava-se do mundo conhecido e suas legiões implacáveis impunhavam-se vigorosas força e dominava o mundo naquela época, ganhando territórios e territórios. Isso com guerra, matando, tornando o povo escravo dele, tudo. Como resultado de lutas cruéis, o triunvirato Pompeu, por volta do ano 63 a.C., conquistou Jerusalém e mais tarde todo o país que passou a ser governado no período de Júlio César, que nomeou procuradores para que responsabilizasse pela Palestina. Palestina que hoje vê que é essa guerra que não cessa. A hora que está melhorando, um toca uma bomba, Dona Valdeirês, boa noite, e a coisa volta a estacar zero de novo. É essa Palestina que o Júlio César pôs para governar, seguido por Antônio, que nomeou quem? Herodes, como governador da Judéia e da Pérea. Posteriormente, porém, Herodes foi nomeado pelo Senado Romano rei dos judeus, e a denominação se estendeu até o século II depois de Cristo. E Herodes não foi uma pessoa democrática que atendia os apelos do povo e tornava o povo menos pobre e que não passava necessidade. Herodes, que passara a ser conhecido como o Grande, não era judeu, mas idumeu porque ele tinha nascido na Idumeia. Governou o país com crueldade a ponto de ser um consumado homicida que, após matar sacerdotes, pessoas influentes da cidade, alguns dos próprios filhos e a esposa Mariana, que era asmoniana porque era uma dinastia de judeus que governava a Judéia e tinha essa ascensão aí asmoniana. Com o seu temor de uma revolução popular, Herodes fez-se temido e odiado. Então, o que acontecia? Danilo Forlini, grande amigo, boa noite. Ele, o que fazia?
pessoa era contra ele, ele mandava matar, mas não tinha dúvida, ele não queria ter pessoas que pudessem instabilizar o seu governo. E aí, na força, como era dominador, matava. Achando que esse poder não era transitório, né? E que não tinha que prestar conta com o nosso Pai. O que nós fizermos aqui, ceitil por ceitil, teremos que acertar a conta. Um dia ela chega. Então, por isso que façamos o bem e não olhamos a quem. Esse é o caminho que, quando a gente passar para a vida maior, nós não teremos tantas surpresas desagradáveis. Por quê? Deus é infinitamente bom, mas Ele é justo. E o acerto de contas nós teremos que fazer. Por isso que vale a pena a gente investir no caminho do bem, da paz e da luz. Estou alertando, hein? Em mecanismo de defesa, construiu diversos palácios, inclusive a fortaleza de Massada, em pleno deserto da Judéia. O seu governo de terror esteve sob o patrocínio do imperador Otaviano. Rafael Ribeiro, meu amigo, boa noite. Que muito trabalhou pela paz de Roma em toda parte durante a sua governança. Mas então, o Herodes, com medo de perder o poder, construiu fortaleza. Quem era contra o que ele falava, ele mandava matar, achando que isso resolveria o problema dele, né? Lê do engano. Quando a gente retornar à pátria espiritual, se a coisa não estava boa, aí a gente vai arcar com as consequências de equívocos, porque temos o nosso livre-arbítrio e podemos escolher os nossos caminhos a seguir. Por isso que vale a pena pensar antes de semear, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E a hora que nós estamos colhendo, o bicho pega e aí a gente quer dar de coitadinho. Mas Deus é infinitamente bom, mas Ele é justo. Nada obstante, Herodes prosseguiu com seu medo patológico de perder o país para outro aí. O ditador, ele tem medo, por isso que ele manda matar quem começa e contra o que ele fala. Instaurando perseguições que não cessaram durante todo o seu reinado. Não falava a língua dele, começava a falar que não estava achando certo aquilo que ele estava fazendo, mandava matar. Como se fosse solução, né? Em vez de tentar trazer a pessoa para o seu lado, né? E melhorar. Porque se a gente não muda, os dois compadres pegaram 2 peixes, embarcaram, o avião caiu. Então, a hora é agora da nossa mudança. Porque estamos numa transição planetária. Expiação e provas para a regeneração. Se a gente não se regenerar, se a gente não mudar, se a gente não melhorar, a gente não permanece no nosso planeta. E aí a gente vai ser rebaixado. É a mesma coisa quando você tem uma casa boa, você tem um salário bom e você perde. E aí você tem que ir para uma casa mais simplesinha,
salário menor. Então, a hora é agora da gente se dedicar à nossa melhora, fazer o bem, não olhar a quem. Quem ganha somos nós. Vale a pena. Caluniando a esposa de praticar adultério, obrigou a genitora a confessar o crime da filha. Fez a sogra falar que a filha tinha praticado adultério. Assim fazendo, sob a ameaça de também perder a vida. Era terrível, né? Estava com o poder, achava que era o bom da boca. O tempo passa e as pessoas esquecem. Agora, Jesus está há mais de 2000 anos conosco. E agora ele é tão presente e sendo estudado e sabendo que o caminho é esse. E ele foi crucificado. Mas não perseguiu ninguém, pelo contrário. O perseguiram e ele se calou. Deixou a pessoa equivocada praticar esse equívoco, porque ele sabia que cada um segundo as suas obras, e as consequências viriam daquele que praticasse esses equívocos, né? Então aí, ó, Joana dá essa entrada dos tempos que vieram, dos reis que eram sanguinários, que matavam para perpetuar no poder, até que foi nesse período de turbulência incessante e de terror, em que o ser humano valia menos do que um animal de carga, misturando-se com a miséria moral de todo porte, que surgiu a esperança de salvação para a humanidade. E o nosso título de hoje, A Grande Esperança. E aí surgiu a grande esperança de salvação da humanidade. E quem foi? Esse olhos azuis, cabelos amendoados até o ombro, que veio nos trazer o amor. A dor dos pobres e dos agricultores que deixavam seus campos para procurar as cidades onde talvez pudesse encontrar pão e paz, fazia que os núcleos humanos nas cidades aumentassem incessante e o crime, como o desconforto, se tornassem insuportável. E hoje, meus queridos irmãos, está diferente? O pessoal não saiu da parte rural e veio para a cidade? E como que está a cidade? Está equilibrada? Sem roubo, cada um trabalhando, cada um fazendo bem a sua parte. Os dois amigos, os dois compadres pescador. Ações iguais, resultados iguais. A hora da mudança é agora. Precisamos seguir no caminho do amor de Jesus, ajudando os menos favorecidos, fazendo bem a nossa parte que está à nossa disposição, para a hora que a gente partir dessa para a vida melhor, que é a espiritual, dever cumprido, não ter contas a pagar. Vale a pena a mudança nossa, hein?
Foi nessa paisagem humana que Jesus nasceu, silencioso como uma estrela, que espalha a luz e não produz ruído. Achei a coisa mais linda como a Joana escreveu, ó, que Jesus nasceu silencioso como uma estrela, que espalha a luz e não produz ruído, havendo seus pais elegido uma gruta calcária onde os pastores das cercanias de Belém de Judá guardavam os seus rebanhos no inverno e nas noites frias, porque na cidade que aguardavam o recenseamento não havia lugar, metaforicamente, como ainda hoje não dá lugar para ele. A cobrança da Joana, ó. Naquela época não tinha lugar para ele nascer. E hoje ainda não larga lugar para ele. Onde que não há lugar? Nos nossos corações. Lise, amiga de doutrina, boa noite. Lugar aqui, ó, no nosso coração, nas nossas ações, nas nossas atitudes do dia a dia. Hoje, e sabe por que não tem lugar para ele? Pelas vaidades humanas e alucinações do orgulho vão. O transitório nós não devemos dar tanto valor. Agora, o que nós vamos levar para a outra pátria, que quando a gente se desencarnar dessa, isso nós devemos investir bastante, porque são essas que as traças não comem e a ferrugem não corrói. É o que quando a gente for partir, o que a gente leva dentro do caixão, que são as nossas atitudes edificantes, vale a pena investir. As coisas que ficam aqui e a gente não consegue levar conosco, tutu, dinheiro, vaidade, cargos, poderes. Às vezes precisamos ser rígidos de alguém para manter a direção no caminho certo. Mas não deixa isso tomar conta de você. Porque tudo passa. Tudo é transitório nessa vida. Estamos aqui para mostrar o lado bom que temos, para a gente crescer e evoluir espiritualmente, para retornar à pátria espiritual melhores do que quando chegamos aqui. É apenas uma vestimenta carnal que a gente, nosso espírito, se apodera para praticar o bem. A psicosfera do planeta se alterou para um clima de harmonia possível e os seres sublimes desceram à Terra não mais como conquistadores, e sim como pensadores, poetas, estatuários, artistas em gerais e até pacificadores. Então, o planeta, a psicosfera deu uma alterada, preparando para a chegada de Jesus. Então, isso é importante, a mudança
dessa psicosfera do planeta. E hoje nós precisamos muito dessa mudança dessa psicosfera, porque está carregada demais. Os pensamentos estão voltados para o eu, não para o nós. A pessoa tem muito e não quer dar um pouco aos menos favorecidos. Não vai levar na alça do caixão. Descendo, então, veio todos esses poetas, pensadores e até pacificadores. Iniciou-se um particular período na sociedade de Israel, que ele produziu com suas palavras e feitos. Não entenderam naquela época, mas ele estava lá para transmitir a lei de amor. Não a guerra, não o poder, não ganhar o território do outro. E eles pensavam que Alex Cambé, boa noite, meu querido irmão, era esse guerreiro, o Messias prometido, e não esse ser angelical que veio ensinar o amor e praticou o amor por onde ele passou, curou. Ele curava, hoje é sábado, não pode trabalhar. Você curou, você vai seguir, você vai ter uma punição. Fez outra coisa, achava uma desculpa e punia. E ele não fazia nada de errado, porque ele era perfeito. Espírito puro e crístico que veio para poder ficar entre nós, ele que teve que tirar a energia, a luminosidade dele, senão ele não poderia conviver, a gente não teria condições de frequentar junto dele no mesmo lugar, tamanha era a energia que ele tinha. Tanto é que a energia dele passa por toda a terra, chega no coração de todos nós. Wanderleia Baraldi, boa noite. Então, é isso que ele veio nos ensinar. São atitudes edificantes e amorosas com o próximo, com o nosso familiar, com o nosso filho, com o nosso amigo. Era isso. E não entenderam nada. Hoje, mais de 2000 anos depois, nós estamos aprendendo cada vez mais e procurando vivenciar esse ensinamento dele. Mas ele falou na época, não estão preparados, eu mandarei o Consolador prometido. Porque tinha coisas que ele sabia que não podia falar para aquele povo, que eles não iriam entender. Hoje nós temos capacidade e condições de entender e praticar. E é isso que devemos fazer, não devemos perder tempo. A hora é agora, certo? As suas palavras doces e quentes, cadentes, iluminavam as sombras da ignorância em toda parte, dando o começo à vivência da verdade e dos sentimentos nobres, destruídos anteriormente pela insânia que dominava o país. Então foi justamente isso que ele veio trazer.
com essas doces palavras, com as suas atitudes de amor, tocar o coração das pessoas para a mudança. Então, tem pessoas que esperam a vinda dele. A vinda dele não é fisicamente. A vinda dele é a gente pôr na nossa vida o que ele nos ensinou. A hora é agora, meus queridos. Nós temos condições já agora para pôr tudo isso em prática. Basta querer, porque querer é poder. Ele revolucionou a forma da convivência social e instalou o amor como a solução para todos os problemas da humanidade. Ele falou e vivenciou, curou. Quando ele curou, o que ele falava para a pessoa? A tua fé te curou, não sou eu que estou te curando. É a sua vontade de ser curada que te curou. Segues e não erre mais. Quer dizer, porque não adianta ficar ele curando e a pessoa errando e fica nessa lenga-lenga. É isso que nós precisamos. É pôr em prática a filosofia de Jesus, errando cada vez menos e melhorando cada vez mais. Todo mundo quer o planeta regenerado, não quer? Só que no planeta regenerado o mal não é presente. Por quê? Quem convive nele tem o bem no coração, a prática do bem. Então, se a gente não começar a praticar incessantemente, não tem essa transição, essa mudança. Ah, não, porque ele não muda, ele não muda. Ele, cada um segundo as suas obras. O ser tem que mudar. A partir de já, de agora, entendeu? Não é de amanhã nem de segunda-feira. Ninguém que o houvesse igualado, seus conceitos baseados nas leis e nos profetas, completavam-nos, oferecendo-nos divino alimento para a sustentação edificante das vidas, das nossas vidas. E ele, a sua doutrina, o seu evangelho, e fornece justamente isso para nós, porque é isso que nós precisamos para nossa melhora e evolução espiritual. Mas temos que praticar. Não é ver no outro que não pratica e ficar acusando. É a nossa melhora moral. Sermos hoje melhores do que fomos ontem e a melhor do que fomos hoje. Essa é a nossa meta a ser batida sempre. Eu até pus um asterisco nisso aqui, ó. Seus feitos incomparáveis supera tudo quanto antes ocorrera e jamais sucederia no prolongamento dos tempos. Então ele que veio, o Messias que veio para salvar a terra, mas salvar sim, ó. Não é ele mostrando e nós praticando, e nós mudando, e nós melhorando a cada dia. Amou até o sacrifício pessoal, oferecendo-se ao martírio.
povo todo aclamando, falando que ele era o Messias, que ele era o Salvador, era isso. Aí é julgado e condenado e crucificado. Que mundo é esse? A pessoa curou, deu amor e pessoal, Cleuzinha, amiga de Ideal, boa noite. Tudo que ele fez e recompensa, o que ele ganhou? A punição de ser crucificado. E aí você fica pensando, hoje não está diferente. As pessoas são ajudadas e a hora que melhora um pouquinho, ela esquece tudo que a outra, a hora que ela estava no fundo do poço, foi ajudada. E gratidão é uma coisa sublime. Agora, ingratidão, embora Jesus tenha nos falado que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, mas a ingratidão dói, hein? Dói e dói profundamente, mas cada um segundo as suas obras. Amou até o sacrifício pessoal, oferecendo o martírio, como jamais alguém houvesse realizado. Desprezado, perseguido, infamemente julgado e crucificado, jamais se desdisse e tornou modelo e guia para todos os tempos do futuro. Modelo e guia da humanidade. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual maior espírito esteve presente entre nós? Vede Jesus. Então, se um dia alguém quiser imitar alguém, imite ele aqui, ó. Não vai imitar quem te fez uma feiura e você não gostou. Se você não gostou, por que você vai fazer a feiura potencializada? Pense que quem fez a feiura é um doente mental, que ele está precisando de ajuda. Ore por ele e não responda com as próprias mãos o que você não gostou que ele fez a você. Essa é a melhor maneira da gente não errar. E após a morte, retornou em pujança de amor para que seus discípulos não desanimassem no ministério. Ele voltou, se materializou e falou que os seus discípulos era para continuar a mensagem que ele tinha iniciado no nosso planeta. E eles fizeram com muita galhardia, porque pessoas simples, humildes, com o coração e o potencial grande de desenvolver essa seara do bem e do amor. E eles fizeram. Partiu Jesus da maneira que partiu e eles continuaram a missão que Jesus tinha iniciado. E essa é a grande beleza que ele nos deixou. Jesus é insuperável, e é mesmo. Quanto mais você lê as coisas dele, o que ele fez quando ele estava, você fala, gente, era perfeito mesmo. Ira Pereira, boa noite. O seu Natal é o momento em que, tomando a forma humana,
ensinou-nos a viver conforme os padrões éticos da imortalidade, na qual todos nos encontramos mergulhados. Padrões éticos da imortalidade, na qual todos nós estamos mergulhados. Somos espíritos milenares e temos inúmeras reencarnações. E cada oportunidade que nós temos encarnados, nós temos que pôr em prática o que Jesus nos ensinou. É assim que nós crescemos e evoluímos espiritualmente. E se nós estamos encarnados nesse planeta Terra, a oportunidade está em nossas mãos. Não podemos desperdiçá-la. Por quê? Segundo a espiritualidade maior, está ficando difícil de reencarnar. E nós já temos isso em mãos. Vamos praticar o amor dessa alma aí que nos ensinou com tanta galhardia e tanto entusiasmo. Bola para frente, que atrás vem gente. Aproveita esses dias que precedem aqueles que nasceu entre nós e celebra no ádito do teu coração, lá no fundinho. Põe em prática o que o Mestre nos ensinou, porque ele fica muito feliz quando seus filhos praticam o amor, que foi a missão que ele veio aqui nos ensinar. Revive a presença de Jesus na Terra e insculpe as suas lições na tua conduta. Neste momento em que o mundo tem sede de luz e de paz, crescendo em amor, tanto quanto já foi conseguido em tecnologia e ciência, imaginou? Se a gente evoluísse em amor tudo que a ciência e a tecnologia já evoluiu, passando a possuir asas de paz a fim de alçar-te ao paraíso, onde ele a todos nos espera. Então, queridos, vale a pena, porque ele nos ensinou com galhardia e entusiasmo. E é isso que nós precisamos ter no nosso dia a dia e nas nossas ações edificantes. E o que ficou para nós de exemplo é amar ao próximo como a ti mesmo, instruir sempre, porque quanto mais nós nos instruímos, a gente deixa de errar, a gente erra mesmo, porque a gente tem a nossa consciência e a prática da caridade. Por quê? Kardec falava, fora da caridade não há salvação. Então, queridos, a lição foi dada. Joana tem nos ajudado muito, muito, muito. E é bola para frente, é pôr em prática tudo isso aí que ela nos alerta. O grande progresso moral da humanidade está germinando. Em breve, a semelhança da bonança que sucede à tormenta, vê-lo-ás em toda parte, num hino de louvor à vida e ao amor. Faze parte desse alvorecer e ser feliz desde agora.
Queridos, nós precisamos estar antenado com a prática do bem, do amor e da paz e ajudar os menos favorecidos, porque hoje temos consciência disso e as oportunidades não devem ser desperdiçadas. Que tenhamos um final de sábado e final de semana com muita paz, com muito amor, com muita luz no corações de todos. Para encerrar, vou falar a oração que ele, Jesus, nos ensinou. Então, a grande esperança justamente é Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações da vaidade, do egoísmo, da maledicência, mas livrar-nos de todos esses males. Que assim seja. Amém, 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 Jesus. Fique com Deus. Um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir.